Olá, meus amigos, bom dia. Estamos aqui para mais um Amanhecer com Cristo, para mais uma reflexão, para falarmos um pouquinho de amor, um pouquinho de paz, um pouquinho de bem, um pouquinho desse Jesus que veio à Terra para nos ensinar o amor, para nos ensinar a olhar a vida de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, um pouco mais doce. E para nos ensinar que tudo tem uma solução, que todos os caminhos, por mais tortos que sejam, eles vão chegar num lugar de bem, num lugar de paz, e que tudo é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, enquanto seres encarnados aqui nesse planeta, precisando de provas para que possamos a cada dia nos melhorar, que possamos a cada dia nos fortalecer enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto família, enquanto grupos que muitas vezes estamos reunidos. Então eu dou um bom dia a todos. Já vi que a Soninha chegou ali, os que eu consigo ver, o Eduardo, o Giba, muito bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela companhia. Então hoje a gente vai falar de um tema que tem sido olhado com mais carinho ultimamente. E eu já vi esse tema há muitos anos atrás, mas agora ele está em bastante evidência e é muito bonito. A doutrina espírita está trazendo isso, está trazendo esclarecimento para a gente, porque é um fato realmente da nossa sociedade, é uma coisa que a gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção. Então eu quero convidar vocês para a gente dar aquela relaxada no corpo, dar uma boa respirada, puxando lá de baixo do nosso primeiro chakra, o chakra da vida, puxando de lá o ar que nos renova, o ar que renova os nossos pensamentos, as nossas energias, que possamos nos dar esses minutos desse amanhecer com Cristo, conectados com o amor, com o bem-fazer, que nossos anjos da guarda, nossos guias estejam ao nosso lado e que nos orientem da melhor forma possível para compreendermos a mensagem do dia de hoje. E que assim seja. Chegou mais gente, a Cida está ali, tem alguém ali que eu não consigo ver daqui quem que é, porque eu faço pelo celular, então só consigo ver 4, às vezes 5 pessoas ali em cima, mas sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Então o que a gente vai falar hoje, que eu disse que é um tema muito atual e muito importante, é sobre a criança interior. A criança interior, até deixa eu ler aqui para vocês a parte de trás do livro. Você sabia que dentro de você existe uma criança? Que esta criança representa a parte mais vital da sua história de vida? Que habitualmente esta criança interior traz dores sepultadas inconscientes, mas que não estão mortas, e que interferem na sua existência a tal ponto de inviabilizar a sua saúde física, emocional e espiritual. Olha que coisa bonita. Então todos nós trazemos uma criança interior que muitas vezes a gente não olha, muitas vezes a gente nem sabe que ela existe, mas ela está ali. E muitas vezes ela está pedindo socorro, está dizendo assim, por favor, me ajudem. E tem gente que pensa assim, ah não, mas criança interior, eu já tenho lá meus 50 anos, já tenho 40 e tantos anos, ou 60 ou 80 anos. Isso não tem nada a ver comigo não, esse assunto não é para mim. Mas é sim, porque todos nós temos uma criança interior, independente da idade que nós estamos no momento. Então esse livro, Cuidando da Sua Criança Interior, é do Roberto Almeida. Eu comprei ele na Conferência Espírita no início do ano, o último evento que nós somos abertos, né, que ainda deu para participar. E ele é um livro bem fininho, né, são poucas, não são muitas páginas, são 100
227 páginas, mas ele é um livro muito gostoso de ler, muito esclarecedor. E apesar do Alberto Almeida às vezes usar umas palavras um pouquinho mais complicadas, mas ele é um livro bem tranquilo e muito esclarecedor. Então vale muito buscar para tentar compreender um pouquinho mais. Então vamos à leitura. A criança invisível. A cada um segundo as suas obras. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 27. Essa é a fala de Jesus. Logo, é de inadiável importância, pelo menos com essas reflexões, e valendo-nos da metáfora da criança ferida, que nós precisamos estar muito atentos, uma vez que, se é verdade que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos chama a atenção para, enquanto adultos, cuidarmos das crianças sob pena de enquadramento jurídico, se negligenciarmos ou se ofendermos sua integridade física, social, psicológica de modo diverso, nós não somos alcançados por nenhum estatuto humano conhecido, caso desprezemos, descuidemos, negligenciemos de nossa criança interior em estado de vulnerabilidade. Então ele está dizendo que existe um estatuto da criança e do adolescente que se nós não cumprirmos, nós seremos penalizados. Mas em nós, com a nossa criança, não tem estatuto humano que defende a nossa criança interior. Então a gente precisa olhar para ela. Então, passa a ser da nossa competência, na perspectiva da consciência espírita, a observância desse estatuto, aqui colocado de forma didática e metafórica, de que nós precisamos trazer nossa atenção e nosso cuidado para essa criança que jaz comprometida e de que, se não fizermos isso, em vão lograremos continuar saudavelmente. E ainda que a polícia, a justiça não nos demande, haverá dentro de nós mesmos um mecanismo de autorregulação que vai dar feedback dizendo que não chegaremos muito longe, visto estarmos negligenciando o atendimento do nosso infante interno. E por esse motivo não lograremos viver bem conosco mesmos. E por extensão, muito importante agora, então, não lograremos viver bem conosco e, por extensão, com nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos educandos, e nem com ninguém. Porque quando a criança ferida acorda, ela faz muito barulho, então a gente tem que dar realmente muita atenção. O próprio tribunal da nossa consciência fica bipando, fazendo-nos alertas sucessivos de que nós precisamos fazer um mergulho interior, de maneira a tratar dessa criança, a fim de resolvermos questões externas do dia a dia, nas quais empacamos, colidimos, impedimos-nos de irmos adiante. Igualmente experimentamos conflitos atuais que poderiam ser dissolvidos, caso tivéssemos melhor vigilância e mais aplicação perante essa criança interior, que, por ser interna e invisível, passa desapercebida da nossa percepção habitual, nos dominando com suas demandas. Então, muitas vezes, tem coisas que nos incomodam no dia a dia, temos conflitos, temos questões internas extremamente mal resolvidas, reações diante de situações que a gente não consegue entender, e a gente deixa isso vai passando e vai consumindo e vai corroendo por dentro, e a gente não olha, mas tem um pedido de socorro ali dentro. E na maioria das vezes é essa criança que lá atrás, em algum momento, né, passou por alguma situação que muitas vezes o nosso inconsciente até apaga, né, mas fica registrado no subconsciente, e ela está lá pedindo: por favor, me ajuda, ei, eu estou aqui, olha para mim, me dá talvez aquele colo que eu não recebi lá atrás, me dá talvez aquela resposta que não me foi explicada direito, me dá aquela atenção que eu precisei e que não tive. Então a gente precisa olhar. E aí Alberto Almeida continua dizendo assim: a gente costuma habitualmente dizer
de um espírito que se manifesta como um encosto, que é ruim, pois não o vemos e somente o percebemos através dos sintomas que ele causa, gerando um quadro de perturbação espiritual. E afirmamos que se eles fossem visíveis, estaríamos mais atentos. E isso, em parte, é verdade. Então, se a gente visse que tem um encosto aqui pertinho, a gente vai ficar de olho nele. Mas como a gente não sabe, ele não é visível, então muitas vezes a gente só sabe que está passando, né? Ele usa a palavra, o termo encosto, mas muitas vezes a gente só percebe que está passando por uma situação, mas não entende exatamente o que é. De forma semelhante se dá com nossa criança interior, que jaz invisível para nós, e ainda mais estando em nossas entranhas, porque ao encosto pode suceder que ao entrarmos, por exemplo, no centro espírita, ele fique de fora, interditado pelos benfeitores e pela psicosfera do ambiente. Então, muitas vezes a gente já ouviu dizer, né? Quando vai na casa espírita, o encosto ele fica lá no portão de entrada, na porta de entrada, né? Ou quando em oração fervorosa o espírito perturbador se distancia psiquicamente de quem ora, ou ainda ao entrar no lar respeitável, a entidade infeliz muitas vezes não consegue acesso em face do padrão vibratório positivo daqueles que ali vivem. Ou mesmo em certas circunstâncias, um benfeitor espiritual pode interceder, desconectando por um tempo o espírito infeliz da sua vítima. Enfim, para o encosto podemos ter uma solução de continuidade no contato com aqueles espíritos inferiores. Todavia, o mesmo não acontece com a criança interna. Acordamos, levantamos, andamos, deitamos, dormimos e ela está lá conosco, dentro de nós mesmos. Quem tem uma criança interior abandonada, sangrando, traumatizada, conflitada, não tem folga. Onde você estiver, ela lá estará. Quer esteja na festa, quer esteja num funeral, dormindo ou acordado, domingo ou segunda-feira, ela sempre está com você. Por conseguinte, é melhor encarar essa criança e resolver as pendências do que ficar achando que ela vai resolver por si mesma, como num passe de mágica, num milagre. Ou, o que é pior de tudo, vai se resolver quando se encontrar alguém que irá adotá-la e tratá-la. Se nós não a acolhermos e não a tratarmos, como supor que os outros irão fazê-lo? Como designar essa função de cuidar da nossa criança interior a uma terceira pessoa? E quem vai ser essa terceira pessoa? Então, a criança é nossa, nós somos os responsáveis por ela. Não cabe sorteá-la dando ao esposo, ao amigo, aos pais, que já não deram conta dela quando éramos pequenos, ou a um filho mais maduro, a um namorado, enfim, buscando transferir a tutoria no cuidado da criança carente que nos habita. Assumir nosso infante vulnerável, egresso da nossa história de vida, e tratá-lo, transformando sua estrutura de velho homem em uma nova perspectiva existencial saudável, o homem novo, é nosso mister inalienável, inadiável e intransferível. Então eu gostei muito dessa reflexão que ele trouxe para a gente pensar como que está a nossa criança. São comportamentos que muitas vezes a gente não percebe ou não entende de onde que vem, mas a psicologia já tem trabalhado bastante isso. Muitas terapias alternativas estão trabalhando muito essa questão da criança anterior. E eu digo até por experiência própria que quando a gente começa a olhar para ela, coisas incríveis acontecem na vida da gente, porque é o nosso autoconhecimento, né? A gente busca o autoconhecimento e como nos conhecermos sem olharmos para esse ser que está lá dentro. Aqui ele fala, né, que não podemos transferir aos pais que já não deram conta dela na infância. Ninguém está culpando pai e mãe, porque todos nós fazemos o melhor possível no momento em que estamos vivendo e com as experiências que já tivemos e que estamos tendo. Então, muitas vezes, a criança foi extremamente amada, teve tudo na infância, teve
carinho, teve uma vida financeira e social muito equilibrada, mas ainda assim existem traumas naquela infância, existem bloqueios que foram criados ou por excessos ou por comentários, pais que às vezes falam, um fala mal do outro, e muitas vezes na frente da criança, ou falam mal de outras pessoas na frente da criança. Então, todo o nosso comportamento fica refletido na criança interior. Tudo que aconteceu com a gente, ele está lá dentro. Então, muitas coisas ficam bem resolvidas, outras coisas ficam mal resolvidas e às vezes se estendem para a vida inteira. Então, hoje nós temos muitas possibilidades, muitas terapias, muitas meditações para trabalhar e para acolher essa criança interior, para trazer ela para a nossa realidade e olhar ela. Você existe, não vamos ignorar essa criança, porque uma vez que a gente se relaciona bem com ela, a gente consegue começar a se relacionar bem com outras pessoas que muitas vezes a gente nem entendia por que não estava se relacionando bem. Então, uma dica que eu deixo para vocês é pensar assim, alguma coisa, se tem algum momento da vida de vocês que algumas situações que não conseguem resolver, alguns sentimentos conflitantes, relaxa, olha para dentro e tenta lembrar a raiz desse problema, tenta se conectar com a origem desse problema. E uma coisa muito importante a fazer é olhar fotos de quando você era criança. Então, pegar um álbum, pedir para os pais, olhar essa criança. Nessa idade eu tive aquela dor, né? E aquela dor pode ter ficado lá até hoje. Então, vamos buscar essa criança interior, e não quer dizer que a criança é aquela criança pequenininha lá de 3 anos, de 2 anos. Não, muitas vezes pode ser a criança de 15 anos, pode ser a criança de 20 anos, porque conforme a gente vai evoluindo, a nossa criança também evolui. Então, a gente tem que continuar olhando para ela. Então, vamos buscar lá nas nossas origens, né, lá nos primórdios da nossa existência, onde que está essa dor, onde que está esse sentimento, essa frustração. E aí eu vou pedir para vocês, eu vou trazer para vocês agora uma meditação muito rápida, muito bonita que eu aprendi, que é do Ho Oponopono com a nossa criança interior. Tem várias, se vocês pesquisarem, no YouTube tem várias, são todas muito boas, mas essa é bem rapidinha. Então eu vou pedir para que todos fechem os olhos, se tranquilizem, tentem lembrar um momento de dor, tentem lembrar algum sentimento, algum momento em que se sentiram rejeitados, acuados ou abusados. E olhem para aquele ser que vem na mente de vocês. Olhem para aquela criança precisando de um abraço. E se projetem diante dela, com seu ser eterno, com seu ser divino. E digam para esse ser que está ali pedindo socorro: eu sinto muito. Me perdoe por tudo que nós passamos. Eu te amo imensamente e sou grato todos os dias por você existir em minha vida. E com todo amor, com todo carinho, abrace essa criança, abrace esse ser que é você, até vocês se transformarem num só ser, o ser divino e o ser encarnado. E sintam essa conexão, sintam
esses sentimentos, sintam esse amor, lembrando que nós estamos em evolução, lembrando que hoje somos a nossa melhor versão e que a cada dia damos o melhor de nós e fazemos o melhor possível com tudo aquilo que temos. Então, assim, bem tranquilos, espero que tenham conseguido se conectar com essa criança amada. Eu vou me despedindo e depois eu vou colocar na legenda o nome do livro do Alberto Almeida, para quem quiser consultar e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Então, um beijo grande para todo mundo, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e lembrem-se, todos os dias tem um serzinho amado, precisando de auxílio, que está dentro da gente, que a gente precisa olhar para ele e que é a nossa criança interior. Então, fiquem com Deus e tenham um excelente dia.